Salve, Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Estamos aqui no nosso... Caiu, mano. Aquele... Não, agora tá aqui, ó, mas tá aqui. Tá aqui? Ó, tá aqui. Que isso? Nosso X da atualidade! Muito sagrado, galera. Que é isso, moleque? É muita onda, moleque. Estou aqui me aproveitando, né, galera? Projeto X é muita onda. Olha esse manto maravilhoso. Fizemos uma camisa especial para as quartas-feiras para apresentar essa bagunça do mundo, a geopolítica. O nosso X da atualidade agora não vem do alto, de cima, vem diretamente de nós. Do coração, que né? Isso, né? Do coração, porque é feito com muito amor, né, galera? Toda quarta-feira, normalmente estamos aqui com dois mestres. Dupla de dois, né? É aquela dupla de dois em par. É muito importante você lembrar, né, gente? Tem dia que vai ter um, é claro, a gente tem as nossas ocupações aí do dia a dia, mas a gente normalmente... não é como os outros youtubers, só vivem pra só gravar isso. E postar vídeos. Mas né? pode ser, é só as pessoas aí tipo Nando Moura. darem uma força aí, né, galera? Gente, divulga bastante a gente aí. Quem sabe um dia nós vamos ter aqui mais tempo para investirmos aí. Muito tempo para comentar também nas postagens. Inclusive falarmos coisas com embasamento teórico. É, coisa importante. De vez em quando a gente gosta de fazer isso. De vez em quando a gente costuma dar uma lida. Gente, hoje estamos aqui, como nós estamos aqui num período bem conturbado, para falarmos para você sobre o fim do ETA, né? O ETA, na verdade, que vai ser escrito como Eucaldita Ascataçaduna. O ETA, na verdade, é um básico bem trabalhado, né? Eu tô praticando aqui o meu básico, mas a ideia é Eucad, né? A gente dá uma ignorada nesse ES, tá? Ascatazuna. Na verdade, isso aqui representa País Basco e liberdade, galera. A gente tá falando desse grupo armamentista, um grupo, na verdade, que tem uma forte ligação dentro de um contestamento para reafirmar um nacionalismo, né, Gabriel Mendes? A ideia que você precisa ter é de um grupo nacionalista pró-formação do País Basco que veio aí estabelecendo uma atuação bastante contundente ao longo do século XX. A gente vai ter aqui um enfoque histórico, mas a gente vai nos basear, né, nos focarmos no século XX, até porque senão a aula ficaria interminável, né, Mendes? A pergunta que o aluno está se fazendo aí, que o nosso telespectador, que isso? Sempre meu fala sonho, isso. Meu sempre sonho também, meu sonho. Telespectador tá falando, professor, mas isso aí é importante? Pessoal, falar de movimentos nacionalistas é sempre importante. E aí eu vou chamar a atenção para vocês sobre uma aula dada pelo nosso querido, maravilhoso, saudoso Thiago Feitosa. Sinto sua falta, meu amor. Cadê você aqui do meu lado? Nunca mais, Zé. Agora só você tem esse privilégio. Depois que ele ficou rico. Concorrência, né? Desglobalização. Perfeito. Se a gente fala sobre o movimento nacionalista, ele também pode ser apontado como um movimento que é contrário ao processo da globalização. Isso é muito maneiro. Então há várias possibilidades desse tipo de questão cair. Outro exemplo, ano passado principalmente, falou-se muito sobre a questão da Catalunha. O separatismo na Catalunha, na mesma região na Espanha. Até a gente vai fazer hoje uma comparação de como é que os movimentos separatistas eles não são iguais. Eles atuam de formas distintas. Sim. Cada qual escolhe uma maneira, um modus operandi, moleque, latim. Que isso? Latim. Como né? assim, mestre? Modus operandi, uma forma de atuação que vai depender dos grupos que estão ali envolvidos por detrás daquele movimento. A gente vai perceber, inclusive, na aula de hoje, que tanto o movimento do separatismo na Catalunha quanto no País Basco, eles têm uma mesma gênese, né? No sentido de que eles se tornam mais protuberantes, se tornam mais proeminentes no mesmo período que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor na aula de hoje. Então, há muitas possibilidades desse tipo de tema cair. Ah, mas eu quase não ouvi falar. Sabe por quê? Porque aqui a gente te informa. A gente vai a fundo na informação, a gente pesquisa para trazer aquilo que você não ouve falar nos meios de comunicação tradicional, né, Zé? Perfeito. A ideia é essa mesmo, né, galera? A gente pegar informações que estão bem quentes, informações, como o mestre colocou, dentro do perfil dos concursos. O que os concursos pedem? É muito importante a gente tentar, né, na verdade, espacializar vocês. O que nós estamos falando? De um grupo, né? Um grupo revolucionário, um grupo
País Basco. O País Basco, galera, ele representa basicamente 20 mil quilômetros quadrados a nordeste da Espanha e a sudoeste da França. Então você tem ali uma partezinha bem ao norte ali, né, da Espanha, ao leste, norte-leste, se você lembra de nordeste, que é uma área que busca, na verdade, ser independente do governo espanhol, né? Na verdade, a gente nota que a Espanha, ela é uma espécie de coxa de retalho, né, Mendes? Muito bem, É um país que é metáfora. bastante fragmentado dentro de grupos que estabelecem lutas nacionalistas. Então, na verdade, a ideia que você tem que ter é: existe o País Basco, que não é um país, recebe esse nome, mas não é um país. A gente pode pensar no conceito de nação, ou seja, um grupo que tem a mesma cultura, a mesma língua. Eles falam aqui, né, a grande maioria, a língua basca, falam um pouco de espanhol também, mas eles seguem as suas culturas, as suas tradições, historicamente. A gente, para falar aqui de País Basco, a gente precisa voltar um pouco na história, né, Mendes? Muito bem, vamos lá. A gente pode ir muito longe, inclusive até uma certa discussão sobre, efetivamente, a origem dos bascos, né? Alguns apontam lá por volta do 8.000 antes de Cristo, alguns um pouquinho mais para frente, por volta do ano 4.000, mas, e o Zé já falou de uma forma muito importante, a ideia desses movimentos, eles têm principalmente como principal característica de unificação, de autorreconhecimento entre os indivíduos, a língua. E lembrem-se, pesquisa aí a nossa aulinha do ano passado sobre o separatismo na Catalunha. Eu mesmo trouxe essa informação junto com o Thiago sobre a importância da língua, do idioma, como uma forma de organização e de reconhecimento dessas pessoas. Essa região que a gente deu aquela estudada básica e viu que foi uma região ocupada pelos povos de origem bárbara, né? Pelos muçulmanos, pelos mouros e, obviamente, pela própria formação espanhola. Então a gente tem uma formação bastante heterogênea naquela região. A gente começa a falar da organização daquilo que se propõe como ser o País Basco, principalmente no século XIX, tal como vimos na Catalunha. Professor, por que século XIX? Porque o século XIX é apontado como o século do nacionalismo. Justamente em diferentes partes da Europa, a gente percebe esses movimentos nacionalistas, que a geografia chama de chauvinismo, né? É o nacionalismo exacerbado, sendo ainda mais desenvolvido nesse período. Então, o início dessa mobilização, finalzinho do século XIX. A gente percebe que, de fato, a organização de movimentos como o ETA e outros movimentos na Europa, principalmente aqui no nosso caso específico, a Espanha, a partir da chamada Guerra Civil Espanhola. Por quê? Porque a Guerra Civil Espanhola trará como consequência a ascensão de quem mesmo, hein? Francisco Franco, que vai estabelecer um processo de nacionalismo espanhol que tem como principal característica sufocar esses nacionalismos que existiam nessa coxa de retalhos que você bem apontou, Zé. Perfeito. Período aí do final do século XIX, galera, é muito importante você lembrar da unificação alemã, da unificação italiana. Então é isso que o Mendes está falando. Há, na verdade, uma consolidação de estados nacionais. Então o País Basco, ele segue, na verdade, essa tentativa de se fortalecer. O período que você já vai falar aqui do século XX, ele é muito importante, que é o período que a gente chama de período entre guerras, né? Então, na verdade, você vai ter o Francisco Franco estabelecendo uma lógica ditatorial, e o grande problema foi, os bascos se opuseram nessa guerra civil à lógica de Franco. O que é muito importante, né, dentro disso? Pré a guerra civil, o País Basco, dentro desse contexto que o Mendes trouxe do século XIX, ele tinha, né, avançado bastante e ele tinha recebido uma certa autonomia. A partir do instante que você tem uma guerra civil e esse grupo vai se opor ao líder principal, o que o Franco vai fazer? Ele vai retirar completamente as vantagens, a forte soberania sobre aquele território que os bascos tinham. A partir daí, gente, a gente está falando aqui, ó, em 1939, esse azedume, ele se instala, o Franco vai ter uma ditadura muito forte, muito marcante, né, Mendes, dentro do cenário espanhol, e aí você tem o grupo que vai se opor ao Franco dentro da lógica
política e bastante tolhida, mas ao mesmo tempo você vai ter um grupo da linhagem um pouco quanto mais ativista, mais feroz, que vai, né, pegar em armas e etc e tal. Então, na verdade, a gente pode pensar dentro desse contexto. Né? Até porque o período do Entre Guerras, que você muito bem pontuou, o período da ascensão do fascismo, do nazismo, e o Franco é apontado como um ditador fascista, ele também é pautado na perspectiva do ultranacionalismo. Perfeito. Então, o ultranacionalismo espanhol, esse nacionalismo espanhol defendido pelo Franco, ele era avesso a esses nacionalismos menores, dos grupos menores, marginalizados dentro da Espanha. Esses estatutos de autonomia que você bem pontuou aí, Zé, eles eram muito comuns no início do século XX, uma conquista dos movimentos nacionalistas do final do século XIX. Então, na verdade, o Franco ele nega essa colcha de retalhos e propõe para a Espanha um modelo de nacionalismo que deveria ser alcançado em todas as regiões da Espanha. Então, uma unificação forçada. Exatamente, né? E a gente bem sabe, quando a gente estuda história, os professores de história geralmente comentam sobre essa composição da formação espanhola, que ela foi de fato muito descentralizada. Então essa imposição, ela vai trazer como consequência uma imposição muito dura, violenta, também uma reação dura e violenta. Perfeito. Daí a gente começa a falar de uma mobilização nacionalista que não apenas reivindica pela via legalista, mas que também propõe a separação pela via forçada, ou seja, através da revolta, da rebelião ou da revolução armada. Perfeito. Então a gente pode pensar, né, daí, galera, 20 anos depois, o fim da Guerra Civil, você tem a criação do ETA. Então, na verdade, essa data ela é bastante fatídica, dia 31 de julho de 1959. Esse movimento, Mendes, ele tem, na verdade, um caráter estudantil. Então você tem estudantes nacionalistas que vão se opor fortemente ao governo ditatorial de Franco e a partir daí eles vão desenvolvendo, vão se articulando e é bacana a gente pensar nisso, né? Vai haver um amadurecimento, essa passagem, né, da fase juvenil para a fase adulta vai fazer com que esses jovens estejam um pouco mais, né? Obviamente, talvez frustrados com esse governo ao ponto de pegar em armas, né? Então a gente nota aqui que há uma diferença muito interessante entre a formação do ETA e o primeiro assassinato que foi contra um guarda civil, né, na cidadezinha de São Sebastião, em 1968, né? A gente pode fazer até algumas relações dentro da história a movimentos estudantis que levam um tempo para ter uma atuação mais contundente, né? E várias aulas dadas aqui, tanto por mim quanto pelo maravilhoso Gabriel Feitosa. O Gabriel Feitosa. Fala por aí. Então a gente percebe que uma coisa muito importante, primeira coisa importante pra gente falar pra galera, isso tudo tá ocorrendo durante o governo do Franco. Perfeito. O Franco se mantém no poder na Espanha durante muito tempo. Vamos lembrar aqui que ele morre, né? Em 1975. Então isso aqui, galera, é dentro do governo dele. Se por um lado há o amadurecimento do próprio movimento, né, do ETA, por outro, a violência do governo franquista, ele continua também a crescer. Perfeito. Então, quanto mais a violência cresce por conta, obviamente, da manutenção desses movimentos nacionalistas dentro da Espanha, maior a violência do governo. Perfeito. Então a gente percebe, da criação do ETA até a primeira, de fato, aquilo que é apontado como um marco inicial do movimento em 68, a gente tem um tempo. E o mais importante, o ano de 68 é um ano de efervescência, de questionamento, de lutas armadas. E a gente percebe isso, obviamente, tendo reflexo dentro da própria Espanha. A gente pode falar, Mendes, não sei se você acha legal, mas a gente pode fazer uma relação que há um período, talvez, de não efervescência pós a ditadura, a instalação da ditadura de Franco, que você tem a Segunda Guerra Mundial, né? Onde a Espanha vai ter um grande envolvimento. Então, na verdade, a gente pode pensar que esse período aqui, galera, não quer dizer que não havia insatisfação interna na Espanha, mas sim
que você tinha o Hitler ali. Então, na verdade, Uma você questão tem externa. uma questão externa muito maior e preocupante, né? Exatamente. E a questão é, depois do fim da guerra, até a reconstrução da própria Europa, que demora bastante tempo, até a organização efetivamente do grupo e até o ataque, por isso a gente tem um processo que ele é lento, né? Não é um processo, e é um movimento que tem uma durabilidade enorme e que tem ataques pontuais, ataques contundentes. Você percebe que ao longo da existência do ETA, nós tivemos mais de 800 mil pessoas sendo mortas. E não falamos de 800 mil pessoas... 800 mil não. 800 pessoas. A gente não está falando de quaisquer pessoas. Estamos falando de ataques que eram voltados para figuras políticas importantes, justamente para que esse ataque terrorista, como ele vai ser denominado, ele tenha a repercussão que é justamente chamar a atenção do mundo para o que estava acontecendo ali. Perfeito. É bom a gente pensar, né, galera, que você vai ter de 68 até um próximo ataque mais importante, o assassinato do presidente do governo de Franco, o nosso amigo Luiz Carreiro Blanco. Esse ataque vai ser em Madrid, que na verdade é uma espécie de coração, né, da Espanha, e esse ataque ocorre em 1973. Aqui a gente pode fazer algumas relações, né, são importantíssimas. Em primeiro lugar, você tem esse período aqui, né, de 68 a 73, uma forte consolidação da logística internacional da Guerra Fria, o Plano Marshall, né, estadunidense, sendo bastante atuante junto ao governo do Francisco. Então, na verdade, você tem braços externos. Agora, em 73, a casa cai, né, galera? Você tem o choque do petróleo, onde, na verdade, você nota que os Estados Unidos, ele reduz a sua atuação junto ao governo espanhol e, a partir daí, você tem um assassinato, né? Algo que realmente vai repercutir em grande escala. Então, vamos dar essa paradinha e a gente volta já já. Então, o que é muito importante é a gente dizer que esse ataque em 73 ele foi importante por dois pontos principais. Primeiro, uma figura próxima ao Francisco Franco, ou seja, uma ação diretamente contra o ditador. E segundo, na capital da Espanha, o que torna ainda mais emblemático esse ataque. Só que a morte do Franco 2 anos depois pareceu apontar para a possibilidade de uma pacificação ou de uma resolução permanente entre os defensores ali do ETA, entre a galera que se mobilizava do ETA e o governo que estava se instituindo. Porque aqueles estatutos de província, eles vão ser retomados. Perfeito. O que a gente percebe, pegando o caso da Catalunha, é que esses estatutos levaram, com o passar dos anos, algumas regiões, por exemplo, a Catalunha, a gente sabe que é uma das regiões mais ricas da Espanha, a mais uma vez se mobilizar no sentido de se afastar. Aqui, nesse momento, em 75, parecia apontar que, por mais que o governo espanhol não defendesse a separação, eles defendiam a manutenção dessa certa autonomia. E isso parecia apontar para a probabilidade, para talvez um momento de uma pacificação ou de uma trégua mais permanente. A gente sabe que ao longo de todo esse confronto entre o ETA e o governo espanhol, nós tivemos momentos ali ou de uma trégua unilateral ou de uma trégua bilateral. Então a gente percebe que em 75 nós temos a morte do Franco, e em 77, olha aí um avanço do governo espanhol em relação a uma tentativa de aproximação ao ETA, a anistia aos presos políticos, incluindo aqueles que eram, lembrando que o ETA era acusado de terrorismo, os terroristas do ETA. Só que o ano de 1980, ele vai ser pautado pela retomada do ataque. Por mais que no ano de 1979 a gente tenha aí, ó, o reconhecimento do Estatuto da Autonomia Básica. Então perceba, parecia que havia um apontamento para um processo de trégua, de pacificação. No entanto, um ano depois do reconhecimento do Estatuto, nós temos um momento mais tenso, né? Onde 92 pessoas são mortas decorrentes de ataques organizados pelo ETA. Então percebe que o ETA não ficou satisfeito apenas com o Estatuto de Autonomia. Eles querem a independência, queriam a independência e lutaram por isso até onde deu. A gente nota, na verdade, que esses períodos aqui, galera, é bom a gente ir fazendo essa relação com a Guerra Fria. Em 79, você vai ter a crise do petróleo 2, a redução efetiva de auxílio financeiro ou de crédito estadunidense
pelo Plano Marshall. Então, o que você nota? O governo espanhol está fragilizado. É a hora de termos ações mais contundentes. E aí você tem aqui, né, o ano de 80, conhecido como um ano sangrento, com 92 mortes, né, galera? Então, na verdade, aqui você vai ter explosões de carros, sequestro de líderes. Então, na verdade, são ataques de cunho, né, em massa. E aí, o governo espanhol teve que dar uma resposta a nível desses ataques. E você vai ter a criação do GAL, que é um grupo antiterrorista de libertação. Gente, isso é muito forte, né? A gente fala hoje de terrorismo, de guerra ao terror, etc. Mas a gente nota que esse processo não é um processo recente, né, Mendes? Esses movimentos nacionalistas, eles são marcados por serem vistos como movimentos terroristas. E é claro que existe um sentido também psicológico. Quando você aponta movimentos, seja eles na Europa, no Oriente Médio, como sendo movimentos terroristas, você retira desse movimento a legitimidade pelo qual eles estão lutando. Isso é uma parada que também faz parte do jogo político. É como se o ataque terrorista ele fosse o único, o modo de operação, o único objetivo buscado por esses grupos. Como se a intenção do ETA fosse se organizar para provocar esses ataques terroristas. Então você cria um grupo antiterrorista para lutar contra um movimento que na visão do governo estabelecido em Madrid, era um movimento pautado nas ações violentas, na morte dos cidadãos, na captura, na perseguição, né? A própria ideia da demonstração dos meios de comunicação desses caras sempre armados, mascarados. Perfeito. Isso tem um caráter psicológico também interessante de ser abordado, que obviamente o cara no comentário vai dizer que eu sou defensor do terrorismo, mas faz parte. Precisamos falar, apesar de não sermos favoráveis à violência. Na verdade, as pessoas olham no nosso rosto, as pessoas leem paz, né, galera? Nós somos extremamente pacíficos, até pelo cansaço que somos tomados, dificuldade para fazermos qualquer coisa, inclusive até mesmo. Porque as pessoas dizem que isso aqui é uma alusão a Cuba, mas é falta de tempo, na verdade. Né? E de Presto Barba, né? Que é caríssimo. Tem um tal de Gillette aí, Sensor Master Plus, o Revolution. Que você fala e a Gillette corta sozinha, né? Compra parcelado a Gillette. Gente, esse GAL aqui vai realizar o assassinato de 28 membros do ETA, desde a sua criação, ou seja, em 1983 até 1987, você vai ter o assassinato, ou seja, um ataque que é um grupo que atuou de uma forma bastante precisa, né? Ou seja, eles só mataram é foda, mas enfim, executaram apenas os que eram taxados como terroristas. O que vai acontecer depois? Vamos lá, vamos ver. Então, gente, a gente tem aqui, na verdade, né, esse períodozinho aí que pega o fim da década de 80, década de 90, você vai ter, né, na verdade, o acirramento de alguns conflitos, alguns ataques do ETA, ataques bastante contundentes, né, Mendes? Ataques a shopping center, na verdade, o ETA vai se espalhar em território espanhol e a década de 90 vai ser marcado aí por ataques bem contundentes. O que a gente trouxe aqui para vocês, pessoal? O fim da década de 90 vai ser representado por um período de tréguas, né? A gente já pode falar aí, na verdade, de um enfraquecimento desse grupo, Muito Mendes. bem, é isso que eu ia comentar. A partir da década de 90, quanto mais, isso é muito perceptível. Eu até dei uma aula, já deu várias aulas sobre terrorismo aqui, e eu sempre até citei numa dessas aulas, quando o ataque dos lobos solitários, em 2017, começou a crescer na Europa, eu chamei a atenção e disse, toda vez que esses ataques desses grupos começam a aumentar, isso é um sinal do seu enfraquecimento. Porque, obviamente, desesperadamente, para tentar manter a estrutura de organização, esses caras começam a tentar se lançar e ficarem presentes nas mídias, nos meios de comunicação, e obviamente a utilização do ataque terrorista é um artifício para que esses caras, para que esses grupos, e o ETA é um exemplo deles, se mantenha atuante. Mas isso é um claro sinal de que nesse momento o ETA já passa por um processo de enfraquecimento. Isso é muito interessante, né, galera? A ideia de chamar a atenção para conseguir adeptos, para conseguir financiamento, uma estratégia bacana. Lembrar, galera, que normalmente esses ataques, né,
que são em larga escala ou em grande escala, eles normalmente acontecem em cidades importantes. Nós falamos aqui cidades como Madrid, o shopping center vai ser em Barcelona. Então, a ideia de estabelecer esses ataques em áreas centrais, em cidades cosmopolitas, ele representa uma tentativa, uma tentativa de ter um acesso a mais pessoas, né? Exatamente. Essa ideia é genial, realmente. Aqui, galera, você vai ter esse período de trégua que vai de 98, quando você vai ter um último ataque deles, né? Até 2003, quando você vai ter, na verdade, o Batasuna, que representa o braço político do ETA, sendo posto na ilegalidade. Uma referência aqui ao nosso Mendes, o nosso mestre Gabriel Feitosa, ele tira a palavra do quadro, ó, e ele joga em você, e aí você faz o quê? Você aprende, porque na verdade você aprende por um processo muito simples, que é de jogar o conteúdo sobre você. Uma estratégia que o Gabriel vem fazendo, que vem dando muito certo ao longo da sua trajetória no magistério. Então assim, olha que coisa complicada. A ilegalidade, né, Mendes, do braço político do ETA vai forçar os caras aqui. Vamos entender. O braço político, galera, representa a via pacífica, né, Mendes? Os caras que estão pedindo direitos, oportunidades no parlamento. Aí você vai lá e põe eles na ilegalidade, você tá forçando o quê? Que a parcela radical volte a fazer ataques. E é isso que vai acontecer, né, man? E aí a gente percebe que a partir daí o processo, a própria mobilização do ETA, ele se encontra numa situação cada vez mais perigosa e mais num processo de fragmentação, a gente pode afirmar. Por isso que nos últimos anos, até a gente não tem ouvido muito falar. Às vezes o aluno está ouvindo falar sobre ETA e se perguntando, mas o ETA existiu até essa semana? Sim, mas assim como outros movimentos, vamos pegar um exemplo na América Latina, as Farc também nos últimos anos já passava por problemas, apesar das Farc ter um potencial econômico muito maior, quando ela se alia ali ao narcotráfico, a gente também percebe esse enfraquecimento se a gente toma, por exemplo, as Farc dos anos 70, anos 80, onde ela teve uma grande atuação na Colômbia. A mesma coisa do ETA. A gente percebe que esse enfraquecimento leva, inclusive, a essa tentativa de alguns membros do ETA de se posicionar numa via legalista. Perfeito. Ou seja, ganhando postos dentro do parlamento, exigindo uma posição do governo espanhol no sentido de reconhecer o País Basco como efetivamente uma região autônoma. Aí até chamei a atenção, a gente estava preparando a aula, eu estava lembrando de uma parada que eu ouvi numa transmissão de televisão de um jogo, na época que eu era aficionado quando moleque, que era justamente o campeonato espanhol, o Atlético de Bilbao. Bilbao, que é uma cidade, né, junto com São Sebastião, as duas principais cidades ali da região do País Basco, e os jogadores, pelo menos na época, ali nos anos 90, os jogadores, para atuarem no Atlético de Bilbao, tinham que ser oriundos daquela região. Olha que interessante isso. Então eles utilizavam, assim como o Barcelona faz, a Catalunha faz com o Barcelona, perfeito, a questão, o time do Atlético de Bilbao também tem essa representatividade nacionalista, né? Então os caras, inclusive, para jogarem no time, eles tinham que ser oriundos daquela região. É muito interessante que ali você tem alguns clubes, né, que tem uma representação mais pró-Espanha, como o próprio Real Madrid. Ao mesmo tempo você tem Barcelona, que é um clássico, né? Tem, na verdade, aí uma lógica bem bacana que num determinado período do jogo, quando marca 17 minutos e 17 minutos e 14. E 14, que é, na verdade, uma lembrança a um conflito entre a Catalunha e a Espanha. Então, na verdade, existe... É bacana a gente pensar de que maneira que o esporte lá, né, o futebol, ele é muito forte, tem uma febre, por conta também da questão política. E aí esses clássicos, eles lotam e a galera vai também para protestar. Né? Bacana. Então, para reafirmar o nacionalismo. Para reafirmar o nacionalismo. Para reafirmar a identidade. Maneiro. Os jogadores do Barcelona, por exemplo, nas entrevistas para as televisões madrilenhas, por exemplo, falam catalão. A galera do País Basco também se refere e se relaciona falando basco. Porque, como a gente falou, o idioma ele tem uma questão de segurança daquela identidade nacional muito forte. É, na verdade, um dos principais aspectos
da lógica nacionalista, né? Exatamente. Aliado ao território que aqui a gente não nota que eles possuem. Vamos aos últimos ataques, então, importantes que foram organizados pelo ETAs. A gente tem um ataque na Espanha, né, na cidade de Mallorca. Em 2008, né, galera, que na verdade, uma lógica de se contrapor à prisão do Chirac, que era o chefe militar deles, então eles vão reagir com um ataque em solo espanhol. E 2010, mais um ataque na França. Por quê? Mais uma vez, só para essa afirmação ficar guardada no coração daqueles que nos acompanham. Essa relação entre Espanha e França, pela posição geográfica do País Basco. Na verdade, fala-se muito que 90% do território basco está em território espanhol e 10% está no território francês. Então você tem aí uma explicação mais clara, né? A França, na verdade, lida com o País Basco de uma forma até mais amena. A Espanha, na verdade, que tem uma posição de contundência maior, até por conta disso, né? Como nós estamos aqui falando. A Espanha, na verdade, tem movimentos nacionalistas muito mais fortes. Se você enfraquecer para um, vai ter que enfraquecer para todos, né? E a partir daí você vai ter um retalhamento dentro da Espanha muito importante. Como o Mendes já falou, você poderia perder a Catalunha, que é uma área que é muito importante para o PIB espanhol, né, Mendes? Exatamente. Então, resultado, para a gente caminhar já, fizemos um bom balanço sobre a história do ETA. Vamos entender o porquê da aula de hoje. Mestre. A nossa aula de hoje está relacionada ao fim, primeiro da luta armada e depois a própria fragmentação, a extinção desse movimento da País Basco livre, né? A ideia dessa região autônoma, ou pelo menos desse movimento armado que busca essa autonomia. A gente não pode falar que isso significa que a região ela quer se manter junta a Madrid, que ela quer se manter ali sendo parte integrante da Espanha. Mas agora eles vão buscar provavelmente uma outra via para alcançar essa autonomia, essa emancipação. Em 2011, ou seja, um ano depois do último grande ataque do ETA, nós temos a chamada Conferência de Aiete, que estabeleceu o fim da luta armada. Então a gente já tem em 2011, depois de um ataque, e provavelmente pela falta de repercussão ou pela impopularidade que esses movimentos, principalmente em 2010, depois do 11 de setembro, a gente sabe que a visão sobre esses movimentos, ela é uma visão extremamente pejorativa, negativa, e culminando 7 anos depois, no ano que estamos, e por isso estamos falando sobre o ETA, sobre o fim do ETA, a Conferência de Arnaga, que vai efetivamente extinguir esse movimento armado. É muito importante a gente pensar que a Conferência de Aiete, ela é a demonstração do ETA de todo o seu arsenal, o início da entrega das armas, o mesmo processo que as Farc, né, vieram fazendo, estabeleceram datas ali, né, para fazer a entrega de 10% do seu arsenal, 20% até zerar. E a partir desse ano, galera, a partir do dia 2/5 de 2018, você vai ter a carta, como o Mendes falou, né, numa conferência marcada como Arnaga, estabelecendo o fim efetivo do ETA. Você estava falando, assim, né, só pra gente fazer esse link, esse período do século XXI aqui, alguns ataques que aconteceram na Espanha, na própria França, teve um grupo de alunos que vieram perguntar sobre se era ataque de grupos terroristas, etc e tal, mas dentro do viés de grupos islâmicos, né, ou grupos árabes. Então, o Mendes até falou isso. É bem legal que você possa diferenciar que alguns ataques que ocorrem na Espanha são de grupos separatistas tentando reafirmar a sua luta e o seu nacionalismo, né? Bem lembrado. Gente, melhor do que isso, só 2 dias, que né? Isso, né? Foi um prazer inenarrável. Se enorme. vocês gostaram desse nosso manto novo, deixa aí no seu comentário. Pô, eu queria muito, afinzão, acho maneiro que a gente vai juntar aí as forças cósmicas do universo para conseguir mobilizar o mundo, né, e a indústria têxtil inglesa. Nossa, para conseguirmos... Manchester. Exatamente. Pra gente conseguir não vai, não. atender a essa demanda, beleza? Show Não de bola. esqueçam de acessar o nosso canal aqui no YouTube, se inscrever, sininho, aquilo tudo, Instagram, essas aulas, os quadros estão todos lá, resumos maravilhosos e mais informações sobre nós, sobre nossas blusas, sobre os nossos corpos. Que isso, mestre? E nunca se esquecendo que só é lembrado
quem é visto. Que isso.